A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite de sábado, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Mais um dia findando aí, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, meus irmãos? Que calor, né, meus irmãos, que fez hoje, né? Meu Deus do céu, todo dia tá quente, né, meus irmãos? E aqui Brusque, o Brusque fica dentro do buraco, né? Então fica abafado. É a mesma coisa de um forno, é quando tá assando pão. Amém? Mas Deus está no controle, né, meus irmãos? Deus está no controle de todas as coisas, né? Meus irmãos, Deus ele é maravilhoso. Amém? E tudo que nós pedimos, meus irmãos, Deus ele faz, sabia? Se aquilo que nós estamos pedindo tiver alinhado com a vontade de Deus, amém? Vai acontecer. Deus vai fazer. Amém? Não, Deus não vai fazer quando, né, tem muitas pessoas aí que entram na presença de Deus, né, para fazer uma oração contra o irmão, né? Senhor, Senhor, paralisa o irmão, ele está nos caminhos errados, né? Não deixa, né, o irmão seguir em frente. São aqueles cristãos que não entendem os planos de Deus, né, meus irmãos, que não tem conexão com o Espírito Santo e vive fazendo oração contrária, né? Achando que o irmão está indo no caminho errado, achando que o irmão está pecando, né, na presença de Deus e acaba fazendo oração contrária, né? E tem muitos, meus irmãos, tem muitos que faz isso, né? E Deus não atende, não. Amém? Mesma coisa de orar para Deus separar um casal, separar uma mulher de um homem. Jamais Deus vai atender seus pedidos, né? Quem vai atender é Satanás que está ouvindo as suas palavras, amém? Mas tudo que nós pedimos a Deus e está alinhado com o Pai, acontece, meus irmãos, amém? Por isso que Deus sempre fala para nós saber pedir, né? Nós temos que saber pedir, né? Meus irmãos, temos que saber pedir, né? Como eu estava esses dias escutando o pastor, aliás, uma missionária, se eu não me engano, e ela falou que quando começou, né, no evangelho, ela pedia forças para Deus, né? Ô Senhor, me manda forças, né? O que Deus fez? Deus mandou provas, batalhas para ela. Meus irmãos, temos que saber pedir. Amém? Ela pediu forças a Deus. E Deus o que deu? Batalhas para ela vencer, para ela ficar forte. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que aprender, né? Pedir ao Pai sempre sabedoria, né? Para que nós venha vencer as batalhas, amém? Nunca peça força, né? Ô, Senhor, me dê força, porque Ele vai te dar batalhas, barreiras, né? Para que você venha passar, para você ficar forte, né? Então, por isso que Jesus deixou o Espírito Santo para interceder por nós. Porque nós, meus irmãos, ser humano, não sabemos orar como convém. Não, ninguém. Nem aquele que fala lindas palavras, aquele que ora bonitinho, não. Nós não sabemos orar como convém. Amém? Então o Espírito Santo está aí, né? Para interceder por nós. Glórias a Deus por isso, né, meus irmãos? Porque quantas coisas nós já pedimos a Deus que nem necessário era, né? Quantas coisas, né? Meu Deus do céu, eu mesmo, olha, chega uma vez dentro na igreja, eu contei isso até pro pastor, pro obreiro, que eu com a perna, né, vazando ali, com a bactéria, né, eu cheguei para Deus pedindo que Deus colocasse meu nome lá na prefeitura para me ser sorteado no apartamento. E eu precisava de quê, meu irmão, naquela hora? De cura. Amém, meus irmãos? Eu estava morando numa casa, né, alugada, né, estava cuidando ali para a mulher de favor, né, pagando as dívidas que vinha.
Amém? Em troca de eu cuidar do apartamento. Então, onde eu morar eu tinha, mas o que eu tinha que pedir para Deus? Qual que era a minha necessidade maior? A minha cura. Não, eu fui pedir o quê? Uma casa para Deus, né? Então a gente não sabe o que pede, né? Nós pensamos totalmente diferente, né? E Deus tem o melhor para nos dar, né? O que Deus está dizendo com isso, meu irmão? É que quando nós pedir em oração a Deus algo e esse algo não vir do jeito que a gente quer, como a gente quer, amém? Em vez de a gente reclamar, a gente agradeça. Nós temos que agradecer, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? Glórias a Deus. Mas não pare de orar, meus irmãos. Ó, a palavra de Deus para a nossa vida hoje fica lá em João 14, capítulo 13 em diante. Amém? João, capítulo 14, versículo 13 em diante. E tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Então aqui, Deus está falando que tudo que nós pedires, né, em nome de Jesus, nós vamos receber. Para que o Pai seja glorificado, para que Deus seja glorificado pelo Filho, né, meus irmãos? Então, nós temos que pedir, amém? Nós temos que clamar, nós temos que buscar a Deus, amém? Orar, clamar, buscar, insistir, amém, meus irmãos? Quanto mais nós buscar, mais nós vamos achar em Deus, amém? Meus irmãos, todos aqueles que buscam, acham, encontra. Todo aquele que bate, uma hora a porta abre. Então nós temos que insistir na oração, buscar a Deus em oração. Amém? Mas como buscar? Buscar com o coração aberto, meu irmão. Ser sincero na oração. Amém? E mais uma, meus irmãos, nós temos, como que nós demonstramos para Deus que nós amamos Ele? É falando, ai Jesus, eu te amo. Ai Deus, eu te amo, eu te adoro, é isso? Não, porque tem muitos que falam que ama Jesus, que ama a Deus, da boca para fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meu irmão, tem muitos que diz que ama a Deus, só com os lábios. Amém? Mas o coração está no mundo, não está obedecendo a palavra, os mandamentos de Deus, não ora, não busca o Senhor, não guarda, como diz aqui, ó, se amais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, quer dizer, Jesus aqui já está falando que se nós amar Ele, nós vamos guardar os mandamentos, que é a palavra do Senhor, é os direcionamentos do Pai. Amém, meus irmãos? E todo aquele que guarda os mandamentos de Deus, que persevera na presença de Deus, amém, meus irmãos? Que se esforça para fazer a sua parte na presença de Deus, tudo aquilo que nós pedimos, Deus, Ele vem, Ele traz para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Por que você acha que tem muitos aí que Deus abençoou financeiramente, com carro, casa? Eu conheço uma missionária que começou na presença de Deus, não tinha nada. Deus deu para ela 2 igrejas. Olha só, Deus deu para ela 2 igrejas, que ela comprou o terreno e construiu. Deus deu para ela uma casa grande, enorme, numa chácara, que foi ganhado também, que Deus deu para ela. Amém? E por último, agora, que ela não queria ficar mais na chácara, Deus deu para ela mais 2 terrenos, ela construiu uma casa com 2 andares para ela. Então, quer dizer, vendo, amém, meus irmãos, esta missionária e a trajetória dela, porque eu conheço ela e desde o começo do canal, ela não tinha nada, amém, meus irmãos?
E Deus deu para ela. Por quê? Porque ela ama a Deus. Amém, meus irmãos? Essa missionária que eu estou dizendo, ela guardou os mandamentos de Deus e andou em obediência. Amém? Ela mesmo conta no testemunho, amém, meus irmãos, que não é fácil. Não foi fácil e não é fácil. Amém? Não é fácil para nós, ser humano, andar em obediência, seguir à risca os preceitos, os mandamentos de Deus. Não é fácil. Amém? Mas é prazeroso. Amém? Não pelo fato de Deus ter abençoado ela com coisas materiais da terra. Amém, meus irmãos? É bom, porque a gente vê a alegria da pessoa de receber algo de Deus. Amém? Que vem direto de Deus. Amém? Pelos seus esforços. É bom, é uma maravilha, sabe? Eu até choro quando eu vejo testemunhos de pessoas que alcançou graça de Deus. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque eu sei que a luta não é fácil. Amém? Como não está sendo para você. Mas se você quer vencer, você tem que perseverar. Você tem que mostrar a Deus que você ama Ele, mas não da boca para fora. Mas sim andando em obediência com a palavra, orando, buscando a Deus. Amém? Estando conectado com o Pai. Hoje estava conversando com o irmão Tiago, amém, meus irmãos? E ele me disse na mensagem, amém, que ele orando, deu uma vontade de chorar, amém. Pela primeira vez ele começou com a vontade de chorar e ele se derramou em lágrimas. O que é isso, meus irmãos? É o Espírito Santo de Deus se achegando, amém, porque está vendo os seus esforços. E quanto mais nós se esforçamos na presença de Deus, mesmo nós andando errado, meu irmão, mas nós se esforçando para parar com os erros, com as falhas, o Espírito Santo se achega perto de nós, meus irmãos, e começa ali uma transformação. Mas nós temos que fazer nossa parte. Por que você acha que o irmão Alexandre sentiu a presença do Espírito Santo, essa vontade de chorar? Porque ele está se esforçando dos caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos? E isso é muito bom, porque aquele que sente a presença de Deus, que é o Espírito Santo, meu irmão, nunca mais esquece do primeiro dia. Amém? E aquela vontade de sair da presença de Deus não vai ter mais. Porque o Espírito Santo começa a se aproximar cada dia mais. Começa a preencher aquele vazio, amém, que a pessoa tem quando está no mundo. Amém, meus irmãos? Então, mostre para Deus que você ama Ele. Mas não com os lábios. Amém, meus irmãos? Mas sim com a obediência, né? Guarda os mandamentos de Deus, se esforça na presença de Deus, porque, meus irmãos, o nosso Deus, ele não é só de um Deus para nós cuidar só da nossa alma. Ele é um Deus que cuida de nós por completo. Amém, meus irmãos? E ele cuida dessa missionária, amém, meus irmãos? Por completo, porque ela perseverou, amém, e tudo que Deus está dando para ela é merecido, favor e graça, amém, meus irmãos, pelos seus esforços, amém, então se esforça, meu irmão, amém, meus irmãos, do mesmo jeito que Deus abençoou essa mulher, amém, essa missionária que se esforçou na presença dele, amém, meus irmãos, andou em obediência, mostrou para Deus que ama verdadeiramente a Ele, amém, que ela mesmo diz que não é fácil, e não é mesmo, o irmão Adil sabe que é isso, que não é fácil, amém, meus irmãos, louvar o Senhor quando não tem nada para comer, louvar o Senhor quando as dores estão fora de controle, não é fácil, mas também não é impossível, amém, do mesmo jeito que Deus abençoou essa pessoa, essa missionária que conseguiu vencer, amém, o mundo
para agradar a Deus, nós também vamos conseguir. Jesus venceu o mundo, amém? Venceu o pecado, nós também conseguiremos. Porque do mesmo jeito que o Espírito Santo ajudou essa mulher, essa missionária, amém? Ele vai nos ajudar também. Amém, meus irmãos. Então não para de orar, não pare de ouvir a palavra do Senhor, não pare de ler. Amém. Continue, porque Deus tem o melhor para você. E tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, meus irmãos. Ame a Deus. Amém. Guardando os mandamentos e andando em obediência com Deus. Não ame a Deus só da boca para fora, não. Porque Deus tem o melhor para te dar. Como Deus fez na vida dessa missionária. E amém, meus irmãos. E continua fazendo. Deus vai fazer na sua vida também. Vai fazer na minha também. Mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos mostrar para Deus que nós amamos Ele acima de tudo e de todos. Amém. Independentemente da nossa situação na terra. Amém. Glórias a Deus. Deus tem o melhor para você. Se esforça mais um pouquinho que você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Se gostou, amém, deste conteúdo, deixa aí o seu joinha, amém, o seu like, né? Deixa aí, compartilhe com mais pessoas, amigos, ajude o canal, amém, meus irmãos, que nossa família venha crescer, né? A família de Cristo, né? Os verdadeiros adoradores, né? Não são aqueles que vivem dentro da igreja. Os verdadeiros adoradores são aqueles que andam com Cristo no coração todos os dias. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz, Senhor Jesus.